Existe algo que você sabe, mas finge não saber. Algo que você usa todos os dias, mas nunca reconheceu como o mecanismo secreto por trás de cada coisa que já aconteceu na sua vida. E enquanto você continua ignorando isso, seus desejos permanecem presos numa espécie de limbo invisível, esperando por uma única mudança no seu olhar, na sua consciência, na forma como você habita o mundo internamente. Neville Goddard passou décadas repetindo uma verdade que assusta pela simplicidade. Você não atrai o que deseja, você se torna o que você já aceitou ser. Mas o que isso realmente significa? Por que tantas pessoas aplicam técnicas, visualizam, afirmam, desejam intensamente e ainda assim permanecem presas na mesma realidade? O que falta não é esforço, não é fé cega, não é repetição mecânica. O que falta é uma compreensão visceral de um segredo tão óbvio que se esconde à vista de todos. Você já é aquilo que busca. E é justamente essa recusa em aceitar essa verdade que mantém tudo longe de você. Neville ensinou que a imaginação não é fantasia, ela é o próprio mecanismo criativo da realidade. Mas a imaginação que ele descreve não é aquela que você usa para sonhar acordado ou para escapar do presente. É a imaginação assumida, habitada, vivida como fato consumado. É o estado interno que você aceita como verdadeiro antes mesmo de ver qualquer prova externa. E aqui está o segredo que acelera tudo. Não é o desejo que manifesta, é a aceitação. Não é a visualização que traz, é a sensação de já ter. Não é o pedido que funciona, é o reconhecimento silencioso de que aquilo já é seu. E enquanto você continuar pedindo, implorando, desejando, você estará afirmando exatamente o contrário, que você não tem, que você está separado, que você precisa de algo fora de você para se completar. Neville estudou profundamente a Bíblia como um código psicológico, não religioso. Ele via cada passagem como uma descrição de estados de consciência. Pedi e recebereis não era um pedido feito a um Deus externo, era uma instrução sobre como operar sua própria consciência. Pedir, para Neville, era assumir o estado de quem já recebeu, e recebereis era a consequência natural desse estado assumido. Mas você não pode assumir o que você ainda duvida, você não pode habitar o que você ainda questiona, e é aí que mora o segredo mais profundo. O tempo entre o desejo e a manifestação não é preenchido por ações externas desesperadas, mas por um silêncio interno de certeza absoluta. O que você está prestes a descobrir não é uma técnica nova, é a anatomia invisível de como você já está criando sua vida neste exato momento, só que no piloto automático, sem direção consciente. Neville chamava isso de o sono do homem. Você está dormindo enquanto cria, está adormecido enquanto escolhe, e cada resultado que você vê lá fora é apenas o espelho fiel de um estado interno que você nem percebeu que estava assumindo. Então a pergunta não é como eu manifesto, a pergunta é qual versão de mim eu estou sendo agora, e essa versão está alinhada com aquilo que eu digo que quero? Neville nasceu em 1905 na Ilha de Barbados e passou a maior parte de sua vida adulta tentando comunicar uma verdade que ele mesmo descobriu de forma experiencial. A imaginação é Deus. Não um Deus separado de você, julgando de longe, mas a própria força criativa que está operando através da sua consciência neste exato momento. Ele dizia que cada pensamento assumido como verdadeiro inevitavelmente se materializa. Mas a palavra-chave aqui é assumido, não pensado casualmente, não desejado vagamente. Assumido, aceito, habitado, como se já fosse fato. Imagine que você está num teatro escuro. No palco, sua vida atual está sendo representada. Você assiste de longe, reclamando do roteiro, das cenas, dos personagens. Você quer que tudo mude. Você deseja outra peça. Mas enquanto você está na plateia desejando, você continua sendo o espectador da mesma história. Neville dizia que você precisa sair da plateia e subir ao palco, não para forçar uma mudança, mas para assumir o papel, o figurino, a voz, a postura daquele que já vive a realidade desejada. E quando você faz isso internamente, com tal intensidade e naturalidade que esquece que está fingindo, algo misterioso acontece. O mundo externo começa a se reorganizar para refletir esse novo estado. Ele chamava isso de viver no final, não esperar o final, não trabalhar para chegar ao final, mas habitar o final agora, internamente, como se já fosse fato. E esse é o segredo que acelera tudo, porque a maioria das pessoas vive no meio, vive na luta, vive na tentativa, vive no ainda não. E cada segundo passado nesse estado de ainda não está criando mais ainda não.
É um loop, é uma prisão invisível construída pela sua própria atenção repetida ao que falta. Neville ensinava uma técnica simples antes de dormir. Ele chamava de SATS, State Akin to Sleep, um estado semelhante ao sono. Naquele momento em que você está quase dormindo, mas ainda consciente, a mente racional se dissolve, as defesas caem e você tem acesso direto ao subconsciente, que Neville chamava de o solo fértil onde todas as sementes são plantadas. Nesse estado, você não visualiza o que quer, você revive a cena que implica que você já tem. Você sente a textura, o peso, a realidade sensorial daquilo. Você não observa de fora, você experimenta de dentro. E você dorme nessa sensação, deixando que ela se imprima profundamente enquanto sua mente consciente descansa. Estudos modernos sobre neuroplasticidade confirmam que o cérebro não distingue entre experiência real e experiência vividamente imaginada. Quando você imagina algo com intensidade sensorial suficiente, as mesmas áreas neurais se ativam como se você estivesse vivendo aquilo de verdade. Você está literalmente reconfigurando sua biologia interna. E essa reconfiguração interna precede qualquer mudança externa. Neville sabia disso décadas antes da ciência começar a mapear esses processos. Ele dizia, a imaginação cria a realidade, e a ciência agora sussurra isso em outras palavras. Mas aqui está onde a maioria das pessoas trava. Elas imaginam, sentem, vivem internamente e depois abrem os olhos e desmoronam ao ver que nada mudou externamente ainda. E nesse desmoronamento, elas voltam ao estado antigo, voltam a ser quem elas eram, voltam a sentir a falta, e com isso apagam todo o trabalho interno que fizeram. Neville era firme nesse ponto. Você não pode semear e depois desenterrar a semente todo dia para ver se ela brotou. Você planta, você rega com fé silenciosa e você espera o tempo natural da colheita. A manifestação tem um período de gestação invisível, e interromper esse período com dúvida é abortar o processo. Ele falava sobre o conceito de ponte de incidentes. Você não precisa saber como seu desejo vai se manifestar. Aliás, tentar controlar o como é um dos maiores bloqueios. O universo ou sua própria consciência mais ampla vai orquestrar uma sequência de eventos, encontros, coincidências aparentes que vão te levar naturalmente até a realização do desejo. Neville chamava isso de ponte. Você não constrói a ponte, você apenas precisa assumir o estado de quem já está do outro lado. E a ponte aparece, ela sempre aparece, mas só para quem não está olhando para baixo com medo de cair. Você já percebeu como quando você decide firmemente que algo acabou na sua vida, aquilo realmente desaparece? Não porque você lutou contra, mas porque você mudou internamente. Você aceitou um novo estado. E a realidade externa, que é sempre um reflexo, não teve escolha senão se ajustar. O mesmo princípio funciona para atrair. Quando você decide internamente, com a mesma firmeza final que algo já é seu, o universo não tem escolha senão confirmar. Mas você precisa decidir de verdade, não desejar, decidir. Há uma diferença abissal entre os dois. Neville contava a história de uma mulher que queria se casar. Ela tentou de tudo, afirmações, visualizações, orações, nada funcionava. Até que Neville perguntou, o que você faria se estivesse casada agora? Ela disse, eu usaria uma aliança. Ele respondeu, então use uma aliança, sinta o peso dela, gire ela no dedo, viva como se estivesse casada. Ela fez isso e em poucas semanas conheceu alguém, em poucos meses estava casada. O segredo não foi a aliança física, foi o estado interno que a aliança a ajudou a assumir. Foi a sensação de já ser casada que ela começou a habitar 24 horas por dia, e o mundo externo não teve escolha senão refletir. Existe uma lei que Neville citava constantemente, retirada do livro de Marcos. Tudo o que pedirdes em oração, crede que já o recebestes, e tê-lo-eis. Crede que já o recebestes, não que vai receber, que já recebeu. Tempo passado, fato consumado. Essa é a chave. Essa é a diferença entre manifestar rápido e ficar anos girando em círculos. Você precisa encontrar a sensação interna de que aquilo já aconteceu, e você precisa viver a partir dessa sensação, não em direção a ela. Mas como você acessa essa sensação quando tudo ao redor grita ao contrário, quando as contas estão atrasadas, quando o relacionamento está quebrado, quando o diagnóstico é sombrio? Neville dizia, você fecha os olhos, você vai para dentro, e dentro você é livre para assumir qualquer estado que escolher. Dentro você é Deus da sua própria experiência, e o que você assume dentro, com persistência e fidelidade, inevitavelmente se externaliza. Pode demorar dias, semanas, meses, mas vem, sempre vem,
desde que você não cancele com dúvida. A dúvida é o verdadeiro inimigo, não o mundo externo, não as circunstâncias. A dúvida interna, aquela voz que diz, será que funciona mesmo? E se eu estiver me enganando? E se isso for só fantasia? Neville ensinava que você precisa tratá-la como ruído, como interferência. Você não discute com a dúvida, você simplesmente retorna ao estado desejado. Toda vez que a dúvida aparecer, você gentilmente volta, como um músico que volta à nota correta depois de uma dissonância, sem drama, sem guerra interna, apenas retorno constante. Ele contava que quando era jovem e queria viajar de Barbados para Nova York sem dinheiro, ele imaginou estar em Nova York. Ele sentiu o frio do inverno, viu as ruas, ouviu os sons. Ele fez isso toda noite antes de dormir. E em poucos dias, uma série de eventos aparentemente impossíveis se alinharam e ele estava em Nova York. Ele não sabia como, não planejou, não forçou. Ele apenas assumiu internamente e deixou a realidade se reorganizar. E aqui está a parte que assusta. Isso não é opcional. Você já está fazendo isso, neste exato momento. Você está assumindo estados o tempo todo. Quando você acorda preocupado, você assume o estado de preocupação. E esse estado cria mais razões para se preocupar. Quando você se sente fracassado, você assume o estado de fracasso. E esse estado atrai mais fracasso. Não como punição, como um reflexo. Você não está sendo castigado pelo universo. Você está sendo correspondido por ele. Ele é um espelho que não julga, que apenas reflete de volta o que você está emitindo internamente. Então, o segredo não é aprender algo novo, é desaprender a ilusão de que você é vítima. É reconhecer que você sempre foi o Criador, sempre, sem exceção, e que cada momento de agora em diante é uma oportunidade de escolher conscientemente qual estado você vai assumir, qual versão de você vai habitar, e deixar que o mundo externo, fiel e inevitável, confirme. Você chegou até aqui porque algo em você já sabia, já intuía que existe uma lei operando silenciosa e constante, tecendo sua vida a partir de fios invisíveis que você mesmo escolhe, conscientemente ou não. Neville Goddard passou décadas apontando para essa lei, não para te dar poder, mas para te lembrar que você nunca esteve sem ele. O segredo que acelera tudo não está fora, não está numa técnica mais sofisticada, num ritual mais elaborado, numa fórmula secreta escondida. Está na aceitação radical de que você já é aquilo que busca e que cada segundo passado habitando esse estado internamente é um segundo investido na materialização inevitável. A pergunta que fica ecoando não é se isso funciona, mas sim, qual versão de mim eu estou sendo neste exato momento? E essa versão está criando o que eu digo que quero ou está perpetuando exatamente o que eu digo que não quero? O mundo nunca mente. Ele é um espelho. E você tem o poder, agora, de mudar o que está sendo refletido. Não mudando o espelho, mas mudando quem você é diante dele. Durma hoje como se já tivesse acontecido. Acorde amanhã como se já fosse verdade. E observe, com silêncio interno, como o mundo vai conspirando para te confirmar. Porque ele sempre confirma. Ele não tem escolha. Você é a causa. E tudo o mais é efeito. Se algo aqui tocou fundo em você, se você sentiu que essa não foi apenas mais uma informação, mas um reconhecimento, um despertar, uma lembrança de algo que você sempre soube, mas havia esquecido, deixe sua marca. Curta este vídeo. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso agora. Comente abaixo qual desejo você vai começar a assumir como já realizado a partir de hoje. E se inscreva neste canal porque estamos apenas desvendando os segredos que Neville deixou para aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. Você não chegou aqui por acaso, e o que você faz a partir de agora não é mais inconsciente. É escolha, é poder, é criação consciente.